Caríssimos fiéis, a Santa Romana Igreja festeja no dia de hoje o grande São João Bosco, que, além de patrono da juventude e da educação católica, é também padroeiro secundário de Brasília e também padroeiro secundário da Escola São Francisco de Sales. Grande educador, modelo de apostolado para com a juventude, seu exemplo é de suma importância nos dias atuais, dias em que a juventude do mundo se encontra extremamente perdida, sem sentido para a vida, perdida num mar de tentações e de grandes angústias. Também, hoje em dia em que mais do que nunca necessitamos dar uma educação sólida para os jovens católicos, para que não se percam em meio a uma sociedade que abandonou Deus. Apesar disso, nós temos em São João Bosco também, mesmo entre muitos católicos, uma visão caricatural. Muitos adotam ele como santo de devoção, mas pela imagem caricatural e superficial que tem dele, em que você tem um grande comunicador com a juventude, um santo legal, alguém que sabia aproximar-se de forma pastoral dos jovens, alguém que simplesmente sabia fazer brincadeiras, que era descolado e que sabia se enturmar. E nada mais errado do que isso, afinal, se ele foi um verdadeiro apóstolo da juventude, se ele foi um grande educador, isso se deve à sua transbordante caridade que inflamou as suas obras e deu eficácia às suas ações. E por isso mesmo, gostaria de ressaltar hoje uma lição importantíssima que São João Bosco nos deixa e que é visível na liturgia de hoje. É muito claro pela coleta, pela epístola e pelo evangelho, que São João Bosco, ele pôde de fato ter esse cuidado para com a juventude, um cuidado tão eficaz com a juventude, é justamente porque ele tinha uma caridade que o inflamava, uma bondade que decorria desta caridade, e porque justamente ele quis conduzir para Cristo pela bondade, para o bem espiritual, para o bem da alma dos jovens, e não para buscar um sucesso pessoal, não para buscar aparecer. E nós temos justamente esta bondade, esta caridade, esta alegria verdadeira como fundamento do seu apostolado. E essa é uma lição que ele aprendeu quando ele tinha 9 anos. Uma lição que ele aprendeu com Nosso Senhor e com Nossa Senhora. Quando ele tinha 9 anos,
ele teve um sonho, um dos seus muitos sonhos que foram registrados. Sonho no qual foi plantada a semente de sua missão de apostolado. Nesse sonho, São João Bosco foi colocado num grande campo onde havia muitos meninos que estavam brigando, gritando e blasfemando. E São João Bosco, que já estava cheio de zelo pela glória de Deus, se enfurece. Ele se enfurece ao ouvir Nosso Senhor ser blasfemado e insultado por aquelas crianças. E como um bom italiano, ele imediatamente corre até esses meninos, balançando os punhos, gritando e brigando com eles aos murros, para que eles parassem. Nisso aparece para Dom Bosco um homem que o detém. E este homem era Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele dizia: não com pancadas, mas com a mansidão e com a caridade é que deverás conquistar estes teus amigos. Por isso começa imediatamente a instruí-los sobre a fealdade do pecado e sobre a beleza da virtude. Desta fala de Nosso Senhor a São João Bosco, nós temos esses princípios do apostolado dele. Não com pancadas, mas com mansidão e caridade. E conquistar como? Conquistar com mansidão e caridade, ensinando a verdade. Mansidão e caridade na verdade. Nosso santo responde que era pobre e ignorante, incapaz de falar de religião àqueles jovenzinhos. E, por isso, ele pergunta: quem sois vós? Quem sois vós que me ordenais coisas impossíveis? E Nosso Senhor responde: exatamente por te parecerem impossíveis, deves torná-las possíveis com a obediência e com a aquisição da ciência. E ele replica: onde, com que meios poderei adquirir a ciência? E Nosso Senhor responde: dar-te-ei a mestra sobre cuja guia podes tornar-te sábio, e sem a qual toda a sabedoria se torna estultícia. E ele insiste: mas quem sois vós que falais deste modo? E ainda ele coloca: minha mãe me ensinou a não falar com estranhos. Grande prudência do pequeno São João Bosco. E Nosso Senhor responde: eu sou filho daquela que a tua mãe te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. Nosso santo insiste: qual é o seu nome? E Nosso Senhor responde: o meu nome pergunta-o a minha mãe. E poucos momentos depois, no sonho, Nossa Senhora, vestida de pastora, veio até ele, e esses meninos mudaram a aparência para a aparência de animais selvagens: ursos, lobos, cabras, grandes felinos, todos selvagens, lutando entre si, enquanto Nossa Senhora caminhava no meio deles. E aí ela disse a São João Bosco: eis o teu campo, eis onde deves trabalhar, torna-te humilde, forte e robusto. E aquilo que neste momento vês suceder com estes animais, deverás fazê-lo com os meus filhos. E Nosso Senhor e São João Bosco volta então a olhar, e eis que em vez de animais ferozes apareceram outros tantos mansos cordeiros, que todos a saltitar corriam ao redor como para fazer festa aquele homem e aquela senhora. E um por um eles se transformaram em cordeiros mansos e humildes. Este foi o sonho que manifestou a São João Bosco, meus caros, a missão de sua vida, de pegar jovens perdidos e selvagens, que foram abandonados por seus pais e professores, transviados pelas más companhias, e torná-los mansos e humildes de coração como o nosso Senhor.
E cada sonho que ele teve depois se baseou de alguma forma neste sonho inicial. Nosso Senhor e Nossa Senhora guiando São João Bosco na conversão e cuidado daquele rebanho selvagem e heterogêneo para conduzi-lo à salvação eterna por meio da Santa Igreja, por meio de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. São João Bosco aprendeu uma lição valiosa, meus caros. Como domar almas selvagens devastadas pelo pecado, abandonadas pelos homens como desesperadas e irreformáveis. É pela bondade e pela caridade, conduzindo a Nosso Senhor por meio de Nossa Senhora. E foi justamente isso que fez São João Bosco. Ele não deu murros gritando a plenos pulmões. Também não fez concessões ao pecado, nem fingiu parecer-se com eles. Não escondeu Nosso Senhor e Nossa Senhora para se aproximar como que disfarçado. Também não quis aparecer para eles como um astro ou influenciador. Não quis ser um animador de palco para conquistar a atenção e, sem que esses jovens percebessem, os levasse para a verdade. Claro, evidentemente, nós bem sabemos que ele buscava atrair a benevolência desses jovens por brincadeiras verdadeiramente honestas e verdadeiramente divertidas. Ele fazia truques de mágica, andava na corda bamba, pegava um coelho com as próprias mãos, ganhava dos meninos nas suas próprias brincadeiras, e por isso dizia que já que tinha ganhado, era a hora deles irem à missa. Mas fazia tudo isso de forma perfeitamente honesta, sem esconder que ele era padre, sem esconder a sua intenção de trazê-los para o bem. Fazia isso de forma honesta, querendo de fato estar com aqueles jovens e fazer o bem para aqueles jovens. Fazia tudo isso por um profundo amor por aquelas almas, para tirar o temor delas, para manifestar a sua benevolência e mostrar a elas que é a verdadeira felicidade e alegria que Ele quer lhes dar. Uma alegria muito maior do que aquela alegria da brincadeira que Ele lhes proporcionava. E sempre corrigindo os seus maus hábitos. E fazia tudo isso para quê? Para conduzi-los todos àquilo que é o principal, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Não criar um grupinho fechado, centrado em si mesmo. Ele nunca quis justamente ser o centro, mas colocar todos ao redor de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. E assim ele os conquistou pela bondade, pela caridade, pela mansidão. Ele conquistou a confiança deles, conquistou o amor deles, e assim mudou verdadeiramente as suas almas. Afinal de contas, foi assim que Nosso Senhor fez. Nosso Senhor só fez o bem, pregou a verdade, curou todos aqueles que se aproximaram dele com fé e confiança, e acolheu com grande alegria e mansidão as crianças que se aproximaram dele.
Em um dos sonhos de Dom Bosco, Nossa Senhora estava conduzindo esse rebanho de ovelhas e animais selvagens. E ela disse: é aqui que você vai ensiná-los. Era um campo aberto, e São João Bosco, que já era padre, volta-se para Nossa Senhora e diz que precisa de uma casa, precisa de um lugar onde possa abrigá-los, ensiná-los e alimentá-los. E ela responde a Dom Bosco: meu filho só tinha um campo e ensinou as pessoas. Você também pode fazer isso. E de fato foi o que ele fez. Do campo surgiu uma igreja, então um oratório, então uma ordem religiosa de padres religiosos que se espalha pelo mundo todo. Notemos bem, meus caros, como que Dom Bosco exerceu o seu apostolado. E busquemos imitá-lo. Busquemos imitá-lo em nosso estado de vida, seja no sacerdócio, nós padres, seja no apostolado cotidiano dos senhores, nas circunstâncias em que os senhores se encontram na família, no trabalho, na rua. Mesmo que nós não consigamos pegar um coelho com as próprias mãos, mesmo que nós não consigamos pegar o nosso gato, seja para alimentar, seja para fazer um curativo, o que é muito difícil, diga-se de passagem, nem fazer malabarismos ou andar na corda bamba, precisamos ter sempre a caridade e a bondade que São João Bosco teve para ganhar as almas para Cristo. Temos de perceber que as almas dos homens, sobretudo hoje em dia, estão feridas, doentes e dominadas pelos inimigos das nossas almas. E é por isso que agem como animais selvagens, fazendo mal para si e para os outros. Essas almas precisam ser chamadas, essas almas precisam ser persuadidas de que elas não estão bem e precisam buscar a cura. Elas precisam ser ajudadas, pois não conseguem ver o mal e tratá-lo por si mesmas. Elas precisam de bondade e caridade para levá-las à verdade e ao bem. E só assim elas poderão ter a saúde e a vida espiritual. Deus quer curá-las, Deus quer salvá-las. Deus quer que elas sejam curadas do pecado. E da mesma forma que nós não vamos curar um doente na base da paulada, nós também não vamos curar as almas na base da condenação orgulhosa. Sim, devemos mostrar que há uma doença espiritual que deve ser extirpada. Devemos mostrar, muitas vezes, o quanto fazem mal para si mesmos, mas sempre com mansidão e caridade, sempre buscando o bem e a glória de Deus. Pois as almas dos homens, hoje em dia, assim como nos dias de São João Bosco, estão cheias de pedras, estão duras como concreto, cheias de espinhos, secas. E nós, como trabalhadores desse campo, precisamos removê-las. Remover esses empecilhos, precisamos remover as pedras, arrancar os espinhos e cultivar o solo mais duro e seco com a caridade e a bondade na verdade. Essa é a única maneira. Mas isso não ocorre de uma hora para outra, isso é claro, como se bastasse um raciocínio ou uma técnica específica, como se bastasse algum macete, uma forma de falar, uma forma de agir específica.
Meus caros, cultivar as almas é um trabalho árduo e lento, que é acompanhado de muitas frustrações, de muitos ataques do inimigo, de muitos reveses. Muitas vezes, o cultivo das almas vai além da nossa própria vida. Quanto a nós somos impacientes, nós somos acomodados, muitas vezes mais preocupados com resultados superficiais, mas que sejam aparentes, do que de fato lançar a semente da graça no fundo da alma. Queremos ver pessoas convertidas por nós, agora e sem muito esforço, de preferência de alguma forma legal e divertida que nos coloque em evidência, ou com a apresentação de algum argumento ou raciocínio inquestionável, infalível, que seja, é claro, dado por nós. O fato é que conversões podem até ocorrer de forma milagrosa, como ocorreu com São Paulo, ou de forma repentina, por um meio específico, como foi com Santo Inácio de Loyola. Mas a nossa sociedade não é feita de São Paulos de Tarso, nem de Santos Inácio de Loyola. Essas conversões são raras, extraordinárias. E o fato é que não somos nós que convertemos, é nosso Senhor que opera a conversão pela sua graça e providência. É Ele que converte. E claro, é Ele que se utiliza dos mais variados instrumentos, pois Ele é onipotente. Deus se utiliza dos mais variados instrumentos para a conversão das almas, seja pela caridade de um santo, por uma palavra sábia de alguma pessoa, dita sem muita advertência ou até mesmo despretensiosa, ou seja, até mesmo pela verdade dita, apesar da má vida de alguém, como um Herodes que apontou o caminho das profecias aos reis magos. Desses diversos instrumentos que Deus usa para a conversão dos pecadores, o principal é certamente a santificação da alma do apóstolo. Através da sua paciência, da sua dedicação, do seu sacrifício e da sua confiança na providência de Deus, na certeza de que Ele recompensará os trabalhos feitos por amor a Deus, mesmo que o missionário jamais chegue a ver os resultados. O fato é que ninguém dá aquilo que não tem, nem apresenta aquilo que não conhece. Pode-se ter os melhores argumentos, pode-se cativar audiências, pode-se ser seguido por milhões de pessoas e tido por um grande influenciador católico, que se não houver a caridade e a verdade como fundamento da obra apostólica, o suposto apóstolo não estará conduzindo a Cristo verdadeiramente ninguém. Estará conduzindo a uma fantasia, a admiração de uma aparência, poderá estar conduzindo a ser seguidor de algum influenciador, leigo ou padre, mas não estará auxiliando a nenhuma verdadeira conversão. Claro, é evidente, pode haver conversões, mas como no caso de um Herodes, apesar do apostolado superficial e não por causa dele, pois, como disse, quem converte é Deus e não a graça. Quem converte é Deus pela sua graça e não nós. Recorramos então, meus caros, São João Bosco, para que possamos colaborar com o verdadeiro apostolado. Recorramos a ele pela juventude de hoje, sobretudo, tão perdida diante de uma sociedade que não dá nenhum sentido, nenhum conforto, nenhum consolo e nenhuma alegria verdadeira. E peçamos a Ele para que possamos dar um verdadeiro testemunho daquele que é o caminho, a verdade e a vida, que nos dá a força, o consolo e a verdadeira felicidade. Que nós tenhamos um verdadeiro apostolado pela nossa vida. E que possamos apresentar então o caminho da salvação
não com murros, mas com a caridade, não com artifícios, mas com a mansidão de uma vida verdadeiramente piedosa. Que nosso apostolado seja fundado na caridade, na bondade e na alegria. Alegria que vem de uma alma unida a Deus, alegria que vem justamente do conhecimento da verdade e do amor ao supremo bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.